Olá, caríssimo estudante, caríssimo professor, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez para mais uma aula de Educação Física comigo, professora Iris. Certinho? Tudo bem contigo? Que bom então! E se não estiver, faça de tudo para que fique melhor o teu dia, para que fique melhor as tuas expectativas, correto? E hoje, na nossa aula, nós estaremos aí abordando a aula de número 11. Nossa aula vai falar sobre uma temática muito importante nos dias atuais, que é voltada aí para a questão da obesidade, a correlação com a avaliação física. Como que a gente faz aí essa correlação toda? Então, bora ver do que se trata a nossa aula? Então, dá uma olhadinha só no nosso slide. Então, nós temos aqui na nossa aula de número 11, a obesidade, a nossa temática de hoje. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, que o meu cursor avançou, achar meu marcador. Perfeito. Então, nós falamos aqui sobre a obesidade e a avaliação física na escola, correto? Como é que anda aí a tua situação? Você está evoluindo como a nossa personagem ou não? Nós vamos verificar aí que tem algumas formas para a gente estar avaliando se você está evoluindo fisicamente, ou não. E aí, para que a gente consiga fazer tudo isso, nós precisamos saber o que a gente vai abordar dentro dessa nossa aula. E aí nós temos a nossa agenda. Na nossa agenda de hoje, da aula 11, nós temos aí, abordaremos a epidemiologia da obesidade na contemporaneidade e papel preventivo do exercício. Também teremos aí a importância da avaliação física na escola. Traremos também tipos e etapas da avaliação física, a avaliação física da composição corporal, além do que cálculo e classificação do índice de massa corporal e aprendendo o cálculo do gasto energético diário, certo? Então, essas serão as nossas abordagens. Para que a gente consiga abordar tudo isso, nós temos que pensar aí na habilidade para essa aula, certo? A nossa primeira habilidade será apontar o conceito, os fatores de risco e os indicadores aí epidemiológicos associados à obesidade na contemporaneidade, posicionando-se criticamente sobre a relevância da adoção de hábitos saudáveis e a prática regular de atividade física, certo? Esta é a nossa primeira habilidade, correto? Maravilha! Depois, nós temos uma segunda habilidade. Qual será, Prof. Iris? Então, ela será a compreensão da importância da avaliação física para o diagnóstico das variáveis da aptidão física ligada ao desempenho e à saúde, reconhecendo aí os indicadores e os riscos associados ao diagnóstico da composição corporal de cada indivíduo, certo? Maravilha! Então, vamos entrar lá na nossa primeira subtemática, que é a epidemiologia da obesidade na contemporaneidade e o papel preventivo do exercício físico. Como é que está isso, tua situação física, tua composição corporal? Você está se cansando muito rápido? Você consegue fazer exercícios aí por um bom tempo? Você consegue perceber aí a importância da prática do exercício físico na tua vida? Ou você só está fazendo porque o médico falou que se você não fizer, você corre grandes riscos aí na tua saúde? Como é que está tudo isso? Então, bora entender o que seria essa tal de obesidade. Será que essa obesidade é somente uns quilinhos a mais aqui na região da cintura? Então, nós vamos saber se é isso mesmo. Então, nós temos aí que a obesidade, ela é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura nos tecidos. Então, perceba que não é somente na região da barriga, somente na região do abdômen, mas em todos os tecidos, correto? E a ocorrência, ela está associada a aspectos genéticos, ambientais e comportamentais, certo?
Aí você começa a pensar genéticos, ambientais e comportamentais. Então, significa que eu posso geneticamente vir com essa predisposição a ser um pouquinho acima do meu peso ou ter a obesidade aí constante aí da minha família. Eu posso também, por questão ambientais e comportamentais, o meio me influenciar, eu me deixar influenciar, né, por hábitos, né, de outras pessoas que estão próximo a mim, ou eu me sentir motivada, sempre estar comendo em excesso, me alimentando de forma errada. Então, tudo isso pode contribuir, correto? O que mais que nós temos aí, prof? E aí, o que a gente percebe? Que há um excesso de tecido adiposo. Quando a gente usa essa palavra aqui, adiposo, a gente está falando de gordura, tá? Que tem o tecido aí magro, né? A massa magra, que seria os músculos, e nós temos aí o tecido adiposo, que é esse tecido gorduroso, certo? A gordura. E aí nós temos 20% desse peso corporal no homem e 30% desse peso corporal na mulher. Aí você fica pensando, poxa, prof, mas nas mulheres tem mais tecido adiposo? Sim, porque nós temos seios, bumbum, né, que tem aí essa predisposição, esses arredondamentos maiores com relação a esse tecido adiposo também, né? Então nós temos aí as nossas curvas, né? E aí nós temos um pouquinho a mais. Mas aí, se não bem trabalhado, esses excessos podem ficar muito evidentes, muito aparentes, correto? E por que acontece aí essa obesidade, né? Como que a gente consegue entender que aparece essa obesidade? Então, ela normalmente vem de uma ingestão calórica, né? Que sobrepassa o gasto calórico. Ou seja, eu ingiro alimentos, né? Não tão saudáveis assim, e eu acabo, por exemplo, me acomodando demais, né? Eu não me exercito e vem aqui comigo, eu vou entrar aqui na tela para conversar com você. Eu não me exercito e o que acontece? Eu acabo acumulando aí, né, esse tecido adiposo que a gente conversou aqui. Então, o que pode levar a tudo isso, prof? Né? Como que vai surgindo tudo isso? Isso surge, primeiramente, de uma alimentação inadequada, né? A gente também pode somar aí a horários dessa alimentação, né? Então, normalmente eu não como nos horários que seriam os mais indicados, eu como muito fora de hora, e quando eu vou comer, eu acabo comendo qualquer coisa, né? Somente para saciar aquela fome ali momentânea. E aí eu vou repetindo isso diversas vezes ao longo da semana, ao longo dos meses, ao longo dos anos, e isso vai se acumulando, né? E esse acúmulo, esse excesso, né, vai se transformando aí em tecido adiposo, que a gente já sabe que é o tecido gorduroso. Então nós temos aí como principais fatores de risco essa alimentação inadequada e a questão aqui do sedentarismo, né? O sedentarismo que a gente já sabe que é ficar muito tempo sentado, muito tempo parado, muito tempo com ausência de movimento. Então, isso tudo vai acarretar aí a essa obesidade que a gente está conversando um tanto, certo? Maravilha, então. O que mais, Profílis, que a gente tem? Então, a gente pode perceber que essa obesidade é um problema de saúde pública, né? Então, é preciso realizar e pensar em propostas, né, em políticas públicas voltadas para esse grupo, né? E aí a gente percebe aí que é um fator de risco, né? A questão desse aparecimento, né, de outras enfermidades que são associadas aí a essa questão desse excesso de peso, né? Que podem aí, associando tudo isso, levar à morte do indivíduo, correto? Como, por exemplo, o quê? Diabetes, né? Hipertensão arterial. Que mais, Profílis, que a gente pode ter? Doenças do coração, podemos ter derrame cerebral, pode-se ter também problemas ósseos, né? Esse enfraquecimento desses ossos, né? Complicações respiratórias. Então, vocês percebem que há uma gama muito grande que está atrelada. E até mesmo a própria depressão, também, como esses indicativos aí, problemas correlacionados aí com essa obesidade, certo? E aí, prof, o que eu poderia fazer? Que tipo de medicamento que eu posso tomar, né? Que eu poderia estar me livrando aí dessa questão da obesidade física, né?
desse excesso de peso. Então, o que a gente percebe? Que o exercício físico, ele é um remédio natural, né? Ele é um remédio natural, né? E o que a gente percebe? Que ele reduz esse percentual de massa gordurosa, de tecido adiposo, ele reduz aí também esse risco de doenças coronárias, problemas do coração, tá? Ele melhora, né, aí a questão do controle glicêmico, ele modifica também e favorece o perfil de lipoproteínas. Outra coisa que pode ajudar, prof, ele pode elevar essa taxa metabólica, né, de repouso. E aí, eu vou até voltar lá com você, o que a gente percebe? Que o exercício físico é o único tratamento não medicamentoso, né, que vai ter aí, se bem orientado, né, por um profissional de educação física, se bem orientado, ele vai te proporcionar ganhos aí imensuráveis, né? Porque se você percebe aqui que a gente mostra aqui alguns dos benefícios, né, algumas das coisas que são possíveis, né? Agora imagine quando tu tem aí a persistência da prática regular do exercício físico no teu dia a dia, né? Se é rotineiro, por mais que tu esteja um pouquinho acima do peso, mas tu tem um hábito, né, de fazer um exercício físico 2, 3 vezes por semana, né? Tá conseguindo manter esse ritmo, procura ter aquela intensidade, aquela frequência, tu tem mais ganho do que a pessoa que está ali acomodada em um sofá, em uma cadeira, muito tempo na frente do computador, muito tempo na frente do celular, dos jogos, né? Porque tu tá elevando aí essa tua taxa metabólica também. Então, tu tá conseguindo fazer com que todos os teus órgãos trabalhem de maneira eficiente, certo? E aí eu vou pedir para o meu diretor me tirar do slide e aí a gente continua conversando aqui sobre, né, essa importância aí dessa avaliação física, né? Por que é importante, prof? Eu ficar medindo, né, mensurando aí a minha cintura, né, o meu peso corporal, as minhas dobras cutâneas. Por que precisa fazer esse registro, né? Para eu saber de onde eu vim para onde eu vou. Qual foi a minha evolução, né? Se houve queima aí desse tecido adiposo. Então a gente já começa a ver a importância por aí, correto? O que mais, profires? Então nós temos aí que essa avaliação física, ela é uma ferramenta de trabalho que é essencial para nós, profissionais de educação física, né? Por quê, prof? Porque através dela nós podemos levantar informações e quantificar as variáveis relacionadas aí ao condicionamento físico. Então, como eu falei para vocês, nós conseguimos saber, né, como que o indivíduo chega e como que o indivíduo vai sair após um determinado tempo de treino. E se ele continuar, né, se ele persistir aí o tempo de adaptação desse exercício físico, qual é a tendência, né, do corpo dele as respostas, né, do corpo dele com relação ao exercício físico. E já te adianto que são positivas. Então a gente consegue ver aí informações como a composição corporal, como relacionadas à aptidão aeróbia e anaeróbia. Às vezes eu não aguento fazer exercícios, por exemplo, de subir e descer a escada, que eu me canso muito rápido. Então é feito um trabalho aí para melhorar essa aptidão aeróbia e anaeróbia, né? Essa resistência muscular também, certo? Essa aptidão neuromuscular. Então tem diversas variáveis aí que podem ser analisadas. E aí o que é importante? Por que, né, que é importante a gente fazer a avaliação física? Né? A gente começa a se perguntar por quê? A gente já sabe, mas a gente quer entender mais. Então vamos lá. Porque ela vai verificar essa condição inicial, né, dessa pessoa que busca aí um treino, seja numa academia, seja num parque aquático, seja independente da atividade que ele está acompanhado aí por um profissional. Então ele procura saber como que está ali aquele momento, certo? Então a partir daí obtém esses dados, né, para poder se prescrever atividades que são adequadas para cada indivíduo. Lembrando que tem a questão da individualidade biológica, né? Cada indivíduo é um. Então, o teu treino, né, essa adequação, essa prescrição de atividade física, de exercício físico, ela vai ser diferente para qualquer outro indivíduo, certo? Vai se poder incluir, excluir ou indicar determinados tipos de atividade física, dependendo da condição que tu tá, dependendo daí do teu histórico, né, também médico. Então, vai se fazer uma avaliação no geral para saber o que se pode e o que não pode,
né, que você pode estar realizando em termos de exercício físico. Vai se verificar se os resultados estão sendo atingidos, né? Então, por exemplo, tu começou hoje, daqui 3 meses, vamos ver se evoluiu, se tu ganhou mais massa magra, mais definição, se tu conseguiu emagrecer, se tu conseguiu definir qual é o teu objetivo, né? Então, vai se poder programar esse treinamento, acompanhar essa progressão, né, essa evolução desse treinamento aí do indivíduo, certo? E aí a gente pergunta como que a gente vai poder aplicar tudo isso, prof? Já te falo. Então, acompanha aí. Então, é preciso fazer esse acompanhamento dessas aprendizagens motoras, né? Ela é contínua. É preciso observar esse indicador de saúde e riscos que são associados, né? É preciso observar o tipo de treinamento esportivo, correto? A maturação, em especial aqui de crianças e adolescentes, está sempre no processo de evolução, de melhoramento, né? E nós temos aqui também, tá? A questão da precisão desses exercícios físicos, né? Então, todas essas aplicações de avaliação física, elas precisam ser observadas, além desse acompanhamento de crescimento e de desenvolvimento. Nós estamos falando aqui de jovens, de crianças, de adolescentes, correto? Tá, prof, mas aí o que a gente avalia, né? O que está incluído aí nesse pacote? Já vou te mostrar, olha só esse quadro. Então, a gente pode observar, por exemplo, a variável cineantropométrica, né, relacionada a esse corpo. A gente vai observar a composição corporal, o somatotipo, a proporcionalidade, né? Às vezes a pessoa está desproporcional. Se está havendo crescimento e desenvolvimento do indivíduo, né? Se a gente pensar em crianças, pensar em adolescentes, então está incluído aí nesse grupo, certo? O que mais, prof? Pode entrar a variável neuromuscular e nessa variável neuromuscular vai entrar o que, prof? Vai entrar aí, ó, a força, a resistência, a velocidade, a flexibilidade e a coordenação. Lembra das capacidades que a gente já estudou, que a gente já verificou? Pois é, nesse momento aqui a gente também consegue ter um parâmetro de saber se esse indivíduo tem força, se tem resistência, se não tem. Vai ser trabalhado todas essas variáveis, ok? O que mais, profires? Nós podemos também observar aí, ó, a variável psíquica, né? Como é que está esse controle aí dessa ansiedade, da motivação, da inteligência, da personalidade? Todos esses tópicos relacionados com a nossa área cognitiva, com o nosso pensamento, com o nosso humor, com as nossas motivações, né? Eles também vão sendo trabalhados e vão sendo melhorados. Então, percebam que são diversas variáveis que entram aí. E para a gente fechar esse pacote, que está bem interessante, nós temos também aqui a variável metabólica, onde eu consigo observar o sistema aeróbico, o sistema anaeróbico também. Então, essa entrada de oxigenação nesse meu organismo, como é que está sendo tudo isso trabalhado, perfeito? Então, nós temos aí esses tópicos para a gente poder dar bastante ênfase, correto? O que mais, prof. Iris? Então, nós temos aqui também que dentro dessa avaliação, a gente precisa entender como que ela é realizada, né? Como que ela é realizada, prof? Então, eu tenho um esqueminha, né? Bem dinâmico, bem interessante, né? Que eu começo aqui com a aplicação de testes, certo? Aplica esses testes, né? Realiza aí as medições, começo a ver aí as dobras cutâneas, começo a ver esse percentual de gordura, vou me utilizar aí de protocolos e instrumentos que são padronizados, né? Os profissionais de educação física têm esses protocolos, esses instrumentos que são padronizados para poder utilizar nos indivíduos, ok? Utilizam-se equipamentos e materiais que são específicos para fazer essa coleta, essa realização desses testes, e aí, com essas informações, eu vou inserir elas, né, e fazer esse comparativo com as referências que eu tenho das tabelas, né? Essas tabelas de classificação. E aí eu vou saber aonde o indivíduo vai se enquadrar naquele momento, né, da minha avaliação física, ok? Então, aqui eu já consigo saber
se ele está lá no grupo de desnutrido, de obeso, né? Grau 1, grau 2 e assim vai indo, certo? Ok, prof. Até aí eu entendi super bem. Mas que tipo de materiais, né? Que a senhora mencionou aí que tem alguns equipamentos, alguns materiais que são específicos que são utilizados aí, né? Então, que tipo de materiais que são utilizados? Olha só esse novo quadro. Então, aqui a gente tem, por exemplo, alguns, né, deles aqui, né, para vocês conhecerem. Nós temos aí a utilização de balança, nós temos o estadiômetro, o frequencímetro, eita que a prof engasgou legal, né? O adipômetro, tem o clínico e tem o científico. O estetoscópio e o esfigmomômetro. Então, assim, é um conjunto de materiais para que eu possa ter a realidade dessa pessoa que está sendo avaliada, né? Então, quando ele vai realizar aí os testes, eu consigo verificar os batimentos cardíacos, eu consigo perceber essa massa, né? Essa massa adiposa, né? Ou essa massa muscular, massa magra, né? Eu consigo pinçar essas gordurinhas, né? Através daqui do adipômetro, né? Eu consigo fazer alguns cálculos, né? Alguns kits que tem, que nós profissionais podemos estar utilizando. Então, esses são os materiais mais utilizados dentro da avaliação física, certo? Correto, prof. E aí, o que vem mais? Ah, ainda tem a trena, tá, gente? Dentro desse grupo ainda tem a trena ainda, que é a espécie de uma régua, né? Mas aí nós temos a trena aí também para utilizar dentro desse grupo de materiais, certo? O que mais, prof? Outros materiais que a gente... Ainda tem mais materiais para estar sendo utilizado, como, por exemplo, nós temos a esteira ergométrica, a bicicleta e o banco de Wells, né? Então, nós podemos observar aqui, né, a esteira, a bicicleta, né, e o banco de Wells. Nesse banco de Wells aqui, né, que você deve estar se perguntando, eu consigo ver a flexibilidade do indivíduo, né? Então, a ideia aqui é que ele respire fundo, né, deixa as pernas estendidas, o pé encostado ali na caixa de madeira, né? No caso aqui, nós temos a caixa de madeira, certo? Aqui embaixo. Ele vai encostar o seu pé aqui e manter as pernas estendidas, e aí ele vai respirar fundo com os braços estendidos, né? 3 vezes, depois ele vai lançar esses seus braços à frente, tentando alcançar, aqui vocês não veem, mas aqui em cima tem uma fita métrica que vai de se eu não me engano, a 1 a 40 centímetros, não, acho que é um pouco mais. E aí eu vou tentar escorregar a ponta dos meus dedos para alcançar o máximo que eu conseguir. São 3 tentativas e aí o meu avaliador ele vai registrar a maior medida, né, para observar a questão da minha flexibilidade sem flexionar aqui os meus membros inferiores. É bem interessante isso daqui. Normalmente as mulheres têm um pouco mais de flexibilidade, né, normalmente. Mas se feito um trabalho focado nessa questão da flexibilidade, a gente tem bons resultados aí também no grupo masculino, certo? Até aí tudo bem? Tudo tranquilo? Materiais, você já viu que tem bastante coisa para estar se utilizando para poder avaliar o indivíduo, então não é só no olhômetro, né? A gente já sabe disso, né? E que tipo de materiais que a gente pode estar realizando, prof? Então, essas avaliações. Nós podemos realizar em diversos locais, né? Essa avaliação pode acontecer numa academia, ela pode acontecer num laboratório, ela pode acontecer numa escola e ela pode acontecer no campo. Aí, dependendo do local, né, disponível, nós vamos fazer testes específicos, né, avaliações específicas para esses locais, porque tem alguns que não vai dar de fazer, né? Por exemplo, esses daqui de laboratório eu não consigo fazer num campo, né? O equipamento é pesado, eu vou observar algumas variáveis diferentes, né, com relação à oxigenação, né? Então, eu vou observar, vou fazer avaliações específicas para cada lugar. Mas, em cada um desses campos que eu mostrei para vocês,
nós podemos estar fazendo determinados tipos de avaliações físicas, certo? Muito bem. E aí nós temos aí alguns tipos e etapas da educação física que a gente deve seguir, né? Você já começa a ver aqui, né, algumas imagens que reportam aí para esses tipos de avaliações físicas, né, de força, de tentar alcançar, de oxigenação, do banco de Wells. Olha aqui o banco, olha aqui a régua que eu falei para vocês, ó. Tá vendo? Tem uma régua. E aí a ponta do meu dedo é que vai marcar aí a maior medida. E aí a gente pode observar, né, que existem alguns tipos de avaliações, né? Então nós temos avaliações de cunho diagnóstico, formativa e somativa, né? Que eu vou estar observando aí quando eu vou avaliar o indivíduo, correto? Vamos entender cada uma delas. Então nós temos aqui a avaliação diagnóstica. Nessa avaliação diagnóstica, eu tenho a identificação, né, atual do indivíduo, do atleta, do cliente, do estudante. O que eu vou estar observando, né, prof? Então, ela vai ser efetuada no início de um programa de treino, certo? Ela vai ajudar os profissionais a identificar o perfil e as necessidades desse atleta, desse cliente, desse estudante, e vai estar auxiliando na escolha e definição dos exercícios específicos para o programa de treino que eu quero fazer para esse indivíduo. Então, essa é a parte diagnóstica, esse primeiro momento aí, eu identificar, eu conhecer o meu indivíduo, certo? Depois, nós temos aí uma outra avaliação que é a formativa. E nela, né, ela já vai ser realizada no decorrer desse programa de treino, e aí eu vou começar a perceber e dar alguns feedbacks, né? Tanto para esse aluno, para esse cliente, como para esse professor, né? Desse começo e desse fim. O que eu vou estar observando, né? O que eu vou ter aí de informação? Então, eu vou observar esse progresso, certo? Nessa evolução desse programa de treino. Eu vou ter informações acerca do desempenho, certo? Desses indivíduos, né? Com relação aí a passar essas informações para esse profissional, para que ele possa estar melhorando esse treino, certo? E aí nós temos mais uma avaliação. Qual é essa outra avaliação, prof? Então nós temos aí a avaliação somativa, né? Mais uma avaliação somativa. E como o nome diz, ela vai somar todas as avaliações que foram realizadas ao final de um programa de treino, certo? E ela é tão importante quanto qualquer uma outra avaliação. E nela, né, é importante a gente avaliar e reavaliar. Então, constantemente, eu vou fazendo esse processo. O que eu observo, prof? Eu observo a frequência, eu observo os objetivos, a idade. Eu observo também o nível de condicionamento físico do indivíduo, certo? Maravilha. Certo, prof. Então, quer dizer que quando eu começar a fazer algum tipo de treino, eu preciso passar por esse tipo de avaliações, aí eu vou conseguir perceber toda a minha evolução. Exatamente. É nessa linha de raciocínio que eu quero que você entenda. Correto? Tá, prof, mas por onde que eu começo? Então, bora lá. Sua resposta chegou nesse próximo quadro. Então, o ideal é que você procure um profissional de educação física, que você realize uma anamnese, que você faça uma avaliação da sua composição corporal, uma avaliação dos seus componentes de aptidão física, uma avaliação postural, né? A gente vai perceber muito a melhora da postura do indivíduo, né? É importante também dar uma atençãozinha aqui também na avaliação clínica e nutricional, tá? Para que a gente consiga ver o andamento desse programa de treino. E aí, eu vou aparecer aqui contigo, vem aqui comigo. A gente viu que nós temos aí 3 tipos de avaliações, né? Nós temos a avaliação diagnóstica, naquele primeiro momento, nós temos uma avaliação aí formativa e uma avaliação somativa. Então, percebo que todas elas se somam, na realidade, né? São importantes nesse processo aí para a gente verificar se os objetivos estão sendo alcançados aí pelo indivíduo, correto? E aí é importante que a gente esteja sempre fazendo
essa análise, essa observação e observando como é que está a minha composição corporal, né? Como é que está esse meu peso, como é que está distribuído esse meu corpo, se está proporcional, se não está proporcional. E aí a gente vai entender um pouquinho mais. Eu vou chamar para você, para a gente poder assistir aqui, assistir comigo, uma externa, tá? Onde a gente vai falar um pouquinho aí sobre essa avaliação física. Então presta bastante atenção. Bora lá? Seja pela conscientização da importância da atividade física ou para um melhor condicionamento físico-estético, a procura por atividades físicas cresceu muito nos últimos anos. Você sabia que antes de começar a fazer uma atividade física, você precisa passar por uma avaliação física? Esse exame pode observar riscos e doenças que podem ser agravados com a prática de exercícios físicos. Por isso é importante que ele seja realizado sempre com um profissional de educação física. Mas afinal, como é feita essa avaliação? Então, as avaliações físicas são utilizadas pelas academias, em clínicas também, pela parte do nutricionista, que são as avaliações antropométricas, né, que são as medidas. E nas academias, além dessa avaliação antropométrica, que a gente vai demonstrar, também tem a parte do exercício físico, para poder estar fazendo a prescrição do treinamento. Então, a gente inicia pela medição da altura, em posição reta, os pés juntos, próximo da base, né? Descalço, então não pode estar com meia, nenhum sapato ou sandália. A cabeça reta, olhar para frente, sem olhar para cima, sem para baixo, para poder ver a medida correta. Bom, a anamnese na parte da educação física do profissional, ele tem que saber como que está a saúde do cliente dele, que vai estar entrando na academia. Então, perguntar saber a questão de percentual de gordura, se tem algum problema de saúde, alguma patologia, questão do exercício físico dele, se ele é totalmente sedentário, ele já praticava algum exercício físico, se tem algum problema de saúde, articulação, joelho, algum tipo de cirurgia, para ele poder estar passando o exercício correto para ele sem ocasionar nenhuma lesão. Já na avaliação nutricional, o foco dessa anamnese é para poder estar fazendo a prescrição alimentar dele. Então tem que saber questão dos horários, onde que ele trabalha, onde que ele faz a alimentação, se é na rua ou em casa. E as medidas é para a gente ir comparando 1 mês, 2 meses, se ele está tendo essa perca de gordura, ganho de massa ou não está tendo resultado, se ele está no peso ideal, está desnutrido, está sobrepeso. Então eu pego com a pinça, esses 2 dedos, vou pinçar somente a parte de gordura, pele e gordura, não pega massa muscular, e coloco o adipômetro, que vai dar a medida em milímetros. Então essa é a dobra do bíceps. Do tríceps a mesma questão, então é o ponto médio entre o ombro e o cotovelo. A gente vai medir com a fita métrica e sempre lembrando, é o mesmo lado. Se eu fiz do lado direito, eu sempre vou fazer todas as medidas do lado direito. Bíceps, tríceps, subescapular e a suprailíaca. A prega, os 2 dedos também, pego somente a parte de pele e gordura e coloco a pinça. Posso fazer 2 a 3 medições e fazer uma média dessa avaliação, que às vezes dá um pouquinho de diferença entre uma ou outra. A suprailíaca é na linha da axila, aí a gente vai ver os 2 pontos do osso aqui no quadril e a última costela dela, e sempre nessa parte oblíqua, não vou fazer a pegada dessa prega reta. Então ela é oblíqua, faço a mesma pinça para pegar a pele e a gordura e eu pinço. Lembrando, eu não posso mexer o aparelho, porque vai dar errado. Então eu pincei, peguei, já olho o valor que deu nele. A supraescapular, a gente normalmente coloca o braço da paciente, da cliente, para trás, para poder elevar mais a escápula dela, para ficar mais visível. Então aqui está a escápula dela, 2 dedos, também em diagonal vai ser essa prega. 2 dedos abaixo, eu faço a pinça aqui e coloco o aparelho. Então, através dessas 4 dobras, a gente vai jogar numa fórmula, né, num cálculo, para saber o percentual de gordura corporal dela. Viu aí como é importante realizar a avaliação física? Vocês perceberam aí na modelo, né, sendo aí feito as pinças, né, mensurando aí, a professora explicando aí com muita propriedade, né, sobre esse processo da avaliação física. E aí, por onde a gente começa tudo isso, né? Devemos começar com a anamnese. Então, na anamnese, eu consigo saber, né, quais são aí, eu consigo entender onde está esse indivíduo.
E aí tem alguns tópicos muito importantes para a gente observar nessa anamnese. Vamos dar uma olhada no slide para a gente poder compreender melhor tudo isso? Então acompanha comigo no slide. Então na nossa anamnese, né, nós já sabemos que ela é uma fonte rica de informações antes da nossa avaliação física, para eu conhecer melhor esse meu indivíduo. Ela deve ser completa e ela deve ser detalhada. Eu devo dar ênfase, né, ao histórico familiar. Eu devo observar sintomas que são sugestivos de algum tipo de doença cardiovascular, né? Principalmente aqueles que forem desencadeados aí por algum tipo de esforço físico. Eu tenho que ter essa atenção redobrada, certo? Eu tenho que direcionar o exame físico e os testes de aptidão física, certo? Então perceba que a anamnese é muito importante. Através dela eu consigo fazer um levantamento dessas informações que são pessoais, né, relacionadas aos hábitos de vida, ao histórico de saúde, né, e também de doenças familiares. Então a gente já começa a perceber a importância de uma anamnese, uma primeira conversa com o indivíduo. Outra coisa muito importante é a gente fazer aí uma avaliação de aptidão física, né? E ela vai estar relacionada à saúde e relacionada ao desempenho atlético. Então eu tenho aí relacionados aí, em especial à saúde, a composição corporal, flexibilidade, né? Esse desempenho mais atlético, a resistência muscular e a resistência cardiorrespiratória. Então a soma disso tudo é a minha avaliação de aptidão física, certo? Importante a gente também lembrar que a gente tem que observar essa composição corporal. Como que está aí a minha silhueta, né? Muito importante. Então, eu vou observar aí se eu tenho massa magra, massa gorda, massa óssea mais evidentes. O que está mais evidente em mim nessas massas, né? E aí tem alguns métodos diretos e indiretos, né? Que eu posso trazer para vocês aqui para estar observando essa composição corporal. Claro, né, que esse primeiro aqui de dissecação de cadáver, ele não vai entrar aqui para o profissional de educação física. Esse aqui seria um método, né, indireto. Mas tem outros aqui que a gente costuma utilizar, né? Aqui nós temos, por exemplo, pesagem hidrostática, exame DEXA radiológico, bioimpedância elétrica, índice de massa corporal, dobras cutâneas, medidas de perímetros. Então, esses últimos aqui em especial, a gente utiliza muito, né? Em especial na escola. O que mais, prof? Quando a gente fala de avaliação antropométrica, observamos aí medidas de peso, de estatura corporal, de circunferência, de diâmetro, de espessura de dobras cutâneas, que a gente viu no vídeo, né? Ele é muito utilizado aí em estudos epidemiológicos, né? Então eu vou me utilizar dessa avaliação para programas aí, meu Deus, fugiu a palavra, para realizar projetos aí a nível nacional para observar essa população. Então nós temos aí, por exemplo, o CODISE. O CODISE ele é um controle digital de saúde do estudante, tá, que a gente realiza, e ele tem como objetivo diagnosticar indicadores de saúde, de crescimento, de desenvolvimento aí de nossos estudantes da rede de ensino estadual, tá? E também orientar esse planejamento de ações educativas e preventivas na escola. Então, a gente está sempre observando vocês, estudantes, na escola também, certo? Através do CODIS. O que mais, prof? Nós podemos observar através desses indicadores aí de saúde e doença, medida de peso, de estatura corporal, perímetro da cintura, tá? A mensuração das dobras cutâneas, certo? E é importante que a gente realize aí um cálculo, né? Uma classificação dessa massa corporal. Como que a gente vai fazer isso? Então, a gente tem uma tabela de referência, onde eu vou fazer um cálculo do IMC, que é o quê? O meu peso, né? Dividido pela minha estatura ao quadrado. Então, a minha estatura eu multiplico por ela mesma, e aí eu tenho um resultado que vai ser dividido pelo peso. Então, se eu me enquadrar com um valor maior que, né? Aliás, menor que,
18,5 eu estou abaixo do peso, certo? Se eu estiver entre 18,5 e 24, eu estou com classificação normal. Entre 25 e 29, com sobrepeso. De 30 a 34,9, obesidade grau 1. 35 a 39,9, obesidade grau 2. E maior que 40, maior ou igual a 40, nós temos aí obesidade grau 3, certo? Tudo através aqui desse IMC. E aí nós temos uma tabelinha só para vocês visualizarem, né? Com perfis aí de idade adolescente do sexo feminino e do sexo masculino também, observando aí se estão abaixo do peso, com peso adequado ou com sobrepeso, certo? E aí nós temos um cálculozinho bem simples de uma pessoa do sexo feminino de 19 anos que tem um peso corporal aí de 60 kg e uma estatura de 1,70 m. Então a ideia aqui é calcular esse índice. Então nós já temos essas informações, nós vamos colocar na fórmula aqui do peso dividido pela altura ao quadrado, tá? Então, 60, que é o peso, tá? A altura dela é 1,70 vezes 1,70. Eu achei esse valor de 2,89, tá? Fiz a divisão de 60 por 2,89 e encontrei esse valor. Onde está colocado esse valor, prof? Esse valor vai indicar se ela está dentro se ela está dentro da faixa etária ali, está adequado ou não, certo? E aí, como a porcentagem dela, vou até voltar aqui para você, tá? Está aqui dentro, ela é considerada como normal, certo? O seu IMC. E aí, quando a gente aprende aí sobre esse cálculo desse gasto energético, eu venho aqui com você, vem aqui comigo, que eu vou deixar para fazer a nossa revisão, vem aqui comigo, vou deixar para fazer a nossa revisão e aí eu trago para você esse complemento e trago também aí o nosso Mechas, ok? Então, Prof. Iris vai ficando por aqui e a gente volta já já. Tchau!